Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, nosso metropolita Said Nadamasquinos, meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. A passagem do Evangelho lida hoje é um trecho muito rico, né? Riquíssimo. Cada ação de Cristo descrita nesse Evangelho é como um Evangelho dentro do próprio Evangelho, da cura que ele realiza até as palavras que ele profere. Primeiro, nós vemos um pai que pede pelo seu filho. Nesse pedido nós identificamos um impulso parecido com as curas anteriores, outras curas descritas em outros evangelhos, que é o seguinte impulso: a súplica pela misericórdia divina direcionada à pessoa de Cristo, ou seja, a confissão de Cristo como Messias. Segundo, nós ficamos sabendo que uma enfermidade pode ser usada pelo demônio para escravizar o indivíduo. Nesse caso, nós temos uma enfermidade mental. A epilepsia é citada aqui. Naquela época, era comum que as pessoas acreditassem que a lua ocasionava esse tipo de ataque. Por isso, um epilético também era chamado de lunático. Então, em muitas traduções do Evangelho, a gente vai encontrar, em vez de epilético, lunático, justamente porque as pessoas faziam essa associação dos ataques com as fases da lua. São Teofilato da Bulgária, que é considerado por muitos um analista bíblico do quilate de São João Crisóstomo, ainda que pouco conhecido, identifica aqui um diálogo interno entre Cristo e aqueles homens. Essa crença de que a lua era determinante para aquele tipo de condição, ainda que isso não esteja descrito diretamente no Evangelho, era parte da descrença e da falta de fé daqueles homens. São Teofilato vai dizer que o demônio é o principal sustentador dessa crença, fazendo com que o homem coloque a culpa na condição da lua e não no demônio em si, assim blasfemando as obras de Deus. A própria crença de que a lua era um determinante daqueles ataques é uma crença satânica em si, segundo São Teofilato. Isso é parte da descrença daqueles homens. É importante que lembremos que nem toda enfermidade mental tem o demônio como causador. É importante, ainda que ele possa usá-la, como nesse caso do Evangelho a usou. Mesmo assim, quando essa enfermidade não é de causa espiritual, de causa demoníaca, a possível cura dela passa necessariamente pelo tratamento da alma. Muito importante, o homem é psicossomático, corpo e alma. E a cura passa pelo tratamento de ambos, sempre, necessariamente. Voltando ao Evangelho, Cristo ouve daquele homem que pede pelo filho que os seus discípulos não haviam conseguido curar esse seu filho. Ao saber disso, Cristo profere a seguinte sentença diante daqueles homens: ó gente incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Gente incrédula e perversa. Dito isso, ele pede para que o rapaz seja trazido até ele e expulsa o demônio. Gente perversa e sem fé. Percebam que para Cristo a descrença está ligada à perversão. Mas a ausência de fé, essa descrença que ele trata aqui, não é simplesmente de uma fé formal. Ele fala de fé verdadeira. Então, a desconexão do homem com a verdadeira fé o torna perverso, mesmo que ele cultive uma fé formal. Isso é válido especialmente para nós nos dias de hoje. A perversidade humana parece ter alcançado níveis inimagináveis. Nós nos deparamos com um mundo que
na sua maioria odeia a Cristo. Identificamos que o mundo vive uma crise, mas nós limitamos essa crise a aspectos morais, econômicos ou sociais, do mesmo modo que nós limitamos a nossa fé a esses mesmos aspectos. Nós não percebemos que muito desse aspecto perverso do mundo é um reflexo do nosso próprio modo de lidar com a nossa fé. Então, quando nós nos deparamos com uma sociedade perversa, como nós nos deparamos nos dias de hoje, nós devemos entender que estamos diante de uma crise espiritual, essencialmente teológica, e não simplesmente moral, cultural, política e etc. Toda a história humana deve ser analisada em um contexto teológico, e é assim que nós, ortodoxos, fazemos. Tanto que Cristo resume toda aquela situação à correção da fé daqueles homens. Quando os discípulos questionam o porquê de não terem conseguido expulsar o demônio daquele rapaz, Cristo lhes diz o seguinte: esse tipo de demônio não é expulso exceto pela oração e pelo jejum. Cristo expulsou o demônio com o poder da sua divindade, logicamente. Os demônios poderiam expulsá-lo com o poder dado por Cristo, mas eles seriam capazes de fazê-lo somente se jejuassem ou orassem. Então vejam, oração e jejum são a base do que nós na igreja ortodoxa chamamos de luta ascética. Jejum e oração são determinantes na luta do homem contra as suas paixões. São determinantes em nosso caminho em direção à união com Cristo. E aqui fica claro que eles são determinantes para a nossa própria saúde física e principalmente espiritual. Nós não vamos nos estender muito sobre essas questões em si, mas cabe a nós entender que essa oração e este jejum, citados no Evangelho, não são virtudes isoladas ou autônomas. Não é assim que nós entendemos. Jejum e oração, meus irmãos, são ações humanas realizadas através da graça divina, através da verdadeira fé, como toda e qualquer virtude. Por isso Cristo vai citar a fé em si, que obviamente é talhada por essa oração e por esse jejum, mas essa fé é ela própria a régua dessa oração e desse jejum. Então, longe da fé verdadeira, jejum e oração são exercícios vazios. E uma fé que não produz uma inclinação pelo jejum e pela oração é uma fé opaca. Sendo opaca, é uma fé perversa. Já a verdadeira fé, que pode ser pequenina como um grão de mostarda, essa move os montes, move as montanhas, assim como Cristo diz nesse mesmo Evangelho. E estas montanhas, esses montes, na visão de muitos santos de nossa igreja, nada mais são do que os nossos pecados. As montanhas dos pecados que nos afastam de Deus. As montanhas, os montes dos pecados que nos tornam perversos. Termino, meus irmãos, dizendo que tornar-se perverso em um mundo perverso é matéria de escolha. Mas nós jamais escolheremos pelo caminho correto se nós mantivermos os nossos interesses e a nossa atenção nesse próprio mundo perverso. Então, combater o mundo perverso, como muitos dizem, vai exigir que nós busquemos algo que está além desse mundo perverso. Política, filosofia, nada disso resolve os dilemas humanos. Pelo contrário,
muitas vezes causam apenas confusão. Por outro lado, cultivar a verdadeira fé, jejum, oração, parecem ser respostas simples. De fato, são. Mas é essa simplicidade que move as montanhas. É essa simplicidade que expulsa os demônios. É essa simplicidade que nos diz que até mesmo jejum e oração, que são práticas comuns entre muitos povos, quando praticados em Cristo e em sua igreja, podem ser meios de santificação, de expulsão dos demônios e, como diz São Teófano Recluso, até mesmo de proteção contra eles. Por isso, o modo como nós lidaremos com essa aparente simplicidade é que vai dizer se nós seremos chamados de geração perversa, de gente perversa ou de filhos legítimos de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.